Einstein. Bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E igual a mc ao quadrado, demonstrando que energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein não esfarelou nossa visão anterior da natureza da realidade sozinho, mas minou sua fundação, e isso levou ao colapso de algumas de nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas então observaram que a luz, às vezes, se comporta como uma onda, quando circunda um canto, por exemplo, e em outras vezes se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Rapidamente, ficou claro que o modelo dualístico cartesiano-newtoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. Subatômico refere-se aos componentes elétrons, prótons, nêutrons e etc., formadores dos átomos que constituem todas as coisas físicas. Os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico são as ondas, energia e as partículas, matéria física, dependendo da mente do observador. Voltaremos a esse ponto. Para entender como o mundo funciona, temos que examinar seus componentes mais diminutos. Assim, a partir desses experimentos específicos, nasceu um novo campo da ciência denominado física quântica. O chão sólido em que pisamos. Só que não. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo em que pensávamos viver e levou à proverbial puxada de tapete sob nossos pés. Pés que costumávamos pensar que estavam plantados em chão sólido. Como assim? Recorde aqueles antigos modelos de átomo feitos com palitos de dente e bolas de isopor. Antes da física quântica, as pessoas acreditavam que um átomo era composto de um núcleo relativamente sólido, com objetos menores e menos substanciais localizados ao redor. A própria ideia de que com um instrumento suficientemente poderoso poderíamos medir, calcular a massa e contar, numerar as partículas subatômicas que formavam um átomo fazia com que eles parecessem tão inertes como vacas pastando no campo. Os átomos pareciam ser feitos de material sólido, certo? Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. Os átomos são basicamente espaço vazio, os átomos são energia. Pense nisso. Todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida. São, isso sim, campos de energia ou padrões de frequência de informação. Toda matéria é mais coisa nenhuma, energia, do que alguma coisa, partículas. Outro enigma. Partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes. Mas só isso não bastava para explicar a natureza da realidade. Einstein e outros tinham mais um enigma para solucionar. A matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que, no nível subatômico, os elementos fundamentais do átomo não obedeciam às leis da física clássica da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos no mundo amplo eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Quando a lendária maçã caiu de uma árvore e moveu-se na direção do centro da Terra até colidir com a cabeça de Newton, sua massa acelerou-se com uma força constante. Mas os elétrons, como partículas, comportavam-se de modo imprevisível e incomum.
quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se na direção de seu centro, ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam e pareciam exibir-se por toda parte, alheios às fronteiras de tempo e espaço. Será que o mundo das partículas e dos objetos maiores opera sob conjuntos de regras muito diferentes? Visto que partículas subatômicas, como os elétrons, eram os blocos de construção de tudo na natureza, como poderiam estar sujeitos a um conjunto de regras e as coisas que formavam se comportarem segundo um outro conjunto de regras? Da matéria à energia. As partículas executam o derradeiro ato de desaparecimento. No nível dos elétrons, os cientistas conseguem medir características dependentes da energia, como comprimento de onda, potenciais de tensão e afins, mas essas partículas têm uma massa tão infinitesimamente pequena e que existe tão temporariamente que é quase inexistente. Isso é que torna o mundo subatômico singular. Ele possui não apenas qualidades físicas, mas também qualidades enérgicas. Na verdade, a matéria no nível subatômico existe como um fenômeno momentâneo. Ela é tão elusiva que aparece e desaparece constantemente, aparecendo em 3 dimensões, no tempo e no espaço, e desaparecendo no nada. No campo quântico, sem espaço, sem tempo, transformando-se de partícula, matéria, em onda, energia e vice-versa. Mas para onde vão as partículas quando desaparecem sem deixar vestígio? A criação da realidade. A energia responde à atenção consciente. Considere novamente aquele modelo de composição do átomo da escola feito com palitos de dente e bolas de isopor. Naquele tempo, não fomos induzidos a acreditar que os elétrons orbitavam o núcleo como os planetas ao redor do Sol? Sendo assim, poderíamos indicar suas localizações, não é? A resposta é sim, de certa maneira, mas o motivo não é absolutamente o que pensávamos. O que os físicos quânticos descobriram foi que a pessoa que observa ou mede as partículas diminutas que compõem os átomos afeta o comportamento da energia e da matéria. Experimentos quânticos demonstraram que os elétrons existem simultaneamente em um leque infinito de possibilidades ou probabilidades em um campo invisível de energia. Mas apenas quando um observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, ou seja, no espaço-tempo ordinário, como conhecemos, até que a observemos. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso da função de onda, ou de efeito do observador. Agora sabemos que no momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no tempo e no espaço onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, mente e matéria não podem mais ser consideradas elementos separados, estão intrinsecamente relacionadas, pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis no mundo físico objetivo. Você está começando a ver por que este capítulo é intitulado O Você Quântico. No nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Como sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar o efeito do observador e colapsasse ondas infinitas de probabilidade na realidade de sua preferência? Você poderia melhorar a observação da vida que deseja?